o arrebatamento é iminente, a igreja substituiu Israel nas profecias bíblicas? Jerusalém continua ou continuará tendo papel importante nas profecias? Vamos analisar esses assuntos dentro do contexto da palavra do Senhor. Pois ao se interpretar literalmente as Sagradas Escrituras, propicia-se uma compreensão no mínimo mais razoável desse evento e também dos demais que o abrangem. Por isso se faz premente vislumbrar a essência da ótica pré-tribulacionista, em contraste com outros ensinos. O ponto de vista pré-tribulacionista, segundo o comentário de Tim LaHaye e Ed Hudson, na Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica, referenciadas nas páginas 359 e 360, que o arrebatamento ensina que Cristo arrebatará a igreja, levando-a para a casa do seu Pai antes da tribulação de 7 anos, conforme João capítulo 14, versos de 1 a 3 e 1 Tessalonicenses 4, 5. O tempo exato do arrebatamento não é uma doutrina fundamental que deva dividir o povo de Deus, mas aqueles que interpretam a Bíblia literalmente encontram muitas razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacional. Primeiro, a opinião pré-tribulacional oferece a interpretação mais lógica da segunda vinda encontrada nas Escrituras, quando são tomadas pelo seu significado claro e literal. De fato, Walvoord diz: o único ponto de vista que interpreta a profecia literal e consistentemente é o da posição pré-tribulacional e pré-milenal. Walvoord Prophecy, página 122. A posição pré-tribulacional tem uma explicação lógica para cada passagem da segunda vinda. Outros pontos de vista não têm tal explicação, a menos que eles descartem uma interpretação literal em um ou mais pontos. Segundo, tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo prometeram aos crentes que eles seriam salvos da ira futura, narrado em Mateus, capítulo 3, versículo 7, e também Lucas, capítulo 3, versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 10. E guardados da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam a terra. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Esta tentação ainda não ocorreu. Quarto, a posição do arrebatamento pré-tribulacional é o único ponto de vista que faz uma clara distinção entre Israel e a igreja. A falta de entendimento correto do relacionamento entre Israel e a igreja na profecia é uma das principais causas de confusão nos ensinos do amilenismo e do pós-tribulacionismo. Então, meus irmãos, prossigamos analisando a respeito desses eventos. Pois na aglutinação de elementos que compõem os eventos e promovem o entendimento dessa linha teológica, ao mesmo tempo histórica, religiosa, é primaz a existência da nação de Israel e também da cidade de Jerusalém. Desta maneira, conforme os enunciados já elencados, a Bíblia é a palavra de Deus para os cristãos e, sobretudo, relacionado aos que confessam a palavra do Senhor e seguem a corrente escatológica pré-tribulacionista. Portanto, a nação de Israel, embora distinta da igreja nessa ótica, ocupe lugar relevante nesses acontecimentos, e então a concepção que o local onde a pátria israelita habita, ou seja, o seu território, não é mero acaso, mas fruto de profecias que espelham e manifestam a vontade do próprio Deus bíblico. O espaço geográfico destinado para a nação de Israel existir segundo esta vertente escatológica pré-tribulacionista é real, pois Deus é quem estabelece de forma exclusiva, somente para esse povo e de forma incondicional,
em relação ao direito de seus sucessores, sendo a terra de Israel promessa do próprio Deus para o seu povo, sendo ainda atemporal, e isso está registrado em vários versículos da Bíblia, conforme também comenta David Hunt na sua obra Jerusalém, um cálice de tontear, nas páginas 27 e 28. Leiamos essa referência, que diz assim: 3 coisas devem ser lembradas sobre a promessa divina da terra de Israel. Primeiro, a promessa não foi feita para os judeus do presente, que podem parecer indignos por seu comportamento, mas para Abraão, Isaque e Jacó. Logo, é incondicional com relação ao direito de seus descendentes à terra, uma terra que pertence exclusivamente a eles. Segundo, a posse contínua da terra é condicionada de acordo com a obediência a Deus, e os desobedientes, mesmo sendo descendentes genuínos de Jacó, serão lançados fora se não se arrependerem e voltarem-se a Deus. Terceiro, a promessa não foi por um tempo limitado que já passou, mas é para todo sempre, e portanto continua verdadeira hoje. Esses 3 pontos são repetidos várias vezes e na linguagem mais clara por toda a Bíblia. Os seguintes são apenas alguns entre muitos exemplos que poderiam ser dados. Aqui nós vamos ler, meus irmãos, em Êxodo, capítulo 32, versículo 11 e 13, que diz: Porém, suplicou ao Senhor seu Deus Moisés e disse, vamos ler novamente aqui, meus irmãos. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado por toda esta terra que te tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Levítico, capítulo 25, versículo 23. Prosseguindo. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas. Diziam: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e aos vossos pais, desde os tempos mais antigos, e para sempre. Conforme Jeremias, capítulo 25, versículos 4 e 5. Prosseguindo. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Narrado em Ezequiel, capítulo 37, versículo 25. Prossegue David Hunt. As palavras dos profetas não poderiam ser mais claras na medida em que eles repetidamente renovam a promessa de Deus, uma promessa que deu a terra perpetuamente a Israel. A opinião de alguém sobre esse assunto importante e controvertido não é uma questão de ser pró-Israel ou pró-árabe ou anti um desses povos, mas de reconhecer a vontade de Deus no assunto. Agora, meus irmãos, nós observamos então esses textos e esses estudos e nós prosseguimos nesse sentido, procurando compreendermos esses eventos, pois desta forma é necessário que se compreenda o contexto básico bíblico e os conceitos elementares e primordiais sobre a origem da nação de Israel e de seu território. Pois, segundo as Sagradas Escrituras, Israel jamais foi substituído pela igreja, e quando observada a literalidade do texto bíblico, este não dá margem à teologia da substituição, a qual afirma que a igreja tomou o lugar de Israel no futuro divino. Então é necessário compreender esse panorama bíblico, onde a nação de Israel ainda continua a ter destaque no cumprimento das profecias e faz parte ainda do plano de Deus, no passado, no presente e no porvir. Conforme também ainda comentam Ed Hudson e Tina Rey, vamos ver aqui a sua referência, que diz assim, narrada na Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, nas páginas 38 e 39, narra o seguinte:
A aliança davídica deve ser interpretada de forma literal. 5 pontos confirmam isto em 2 Samuel, capítulo 7, e também em Salmos 89. Primeiro, as palavras da construção gramatical indicam sentido literal. Elas não apontam em nenhum momento para uma espiritualização das promessas. Segundo, a aliança é claramente dirigida à nação de Israel e não à igreja. Terceiro, a aliança é denominada perpétua. As escrituras não dão qualquer indicação de que os seus efeitos cessariam em algum momento futuro. Quarto, Deus confirmou a aliança com um juramento, narrado no Salmo 89. E quinto, Deus prometeu nunca romper esta aliança. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Salmo 89, versículos 34 a 36. Deus cumprirá a aliança davídica quando Jesus reinar no trono de seu pai, Davi, durante 1000 anos. No livro do Apocalipse, o apóstolo João lembra à igreja de Filadélfia que Cristo é aquele que cumpre a aliança davídica. João escreve que Cristo é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus é também o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o qual possui autoridade para abrir o livro, com 7 selos que efetivamente dará início à grande tribulação. O próprio Jesus afirma: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Jesus lembra a igreja a aliança davídica, mas em nenhum momento relaciona uma com a outra. O futuro reinado de Cristo não é uma alegoria a respeito de sua liderança sobre a igreja. Agora, meus irmãos, nós vamos prosseguir, observando que no transcorrer de todo o processo da posse histórica da terra de Israel e também da instituição da cidade de Jerusalém como sua capital, é notável sua singularidade em relação a outras cidades, pois há registro sólido a respeito, não só no Antigo, mas ainda no Novo Testamento, que inclui a conotação espiritual, mas também física, em referência às profecias contidas nas próprias Sagradas Escrituras. Aqui nós vamos ver um breve comentário também de David Hunt, na sua obra Jerusalém, em Tontear, na páginas 7 e 8. Leamos aqui esta referência que diz assim: Jerusalém é na realidade única entre as cidades mundiais, tanto em relação à sua história como ao seu impacto presente e futuro no resto do mundo. Única, sim, sem dúvida. Essa cidade, desgastada pelo tempo, se mantém solitária numa categoria própria. Ao contrário de qualquer outro lugar da terra, Jerusalém sozinha, isolada, e seu papel notável no destino mundial, muito evidente hoje, está expresso claramente através da Bíblia, tanto nos registros históricos como nas afirmações proféticas. As citações proféticas no início deste capítulo são poucas, entre as 811 vezes que Jerusalém é mencionada nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, nós vemos essa referência e, prosseguindo, nós avançaremos para uma maior compreensão dessa temática. Pois, diante deste pensamento, nota-se a veemência do discurso que narra Jerusalém com uma cidade relevante no âmbito das Sagradas Escrituras e no aspecto do pré-tribulacionismo concernente aos eventos escatológicos que prenunciam o fim da era da igreja, onde se pode também vislumbrar ao menos um cenário futurista, senão iminente, pois está demonstrado através do texto bíblico que a nação de Israel e a cidade de Jerusalém, sob a ótica pré-tribulacionista, desempenham papéis relevantes e estabelecem um sentido lógico na compreensão da atualidade cronológica dos eventos futuros. Que maravilha, não é, meus irmãos? Que coisa muito interessante e também importante para que nós venhamos aí
a percebermos, a notarmos que Israel não foi substituído pela igreja, conforme a teologia da substituição narra em nossos dias, né? Israel continua tendo papel distinto, a despeito também da igreja, que continua tendo sua função e seu papel distinto nas profecias bíblicas. E nós vimos também a relevância da cidade de Jerusalém, no passado, no presente e também no futuro. Nós vamos agora, meus irmãos, vemos aqui uma referência da obra de Timothy Dame e Thomas Ice, no seu livro Quando a Trombeta Soar, esclarecendo a controvérsia sobre os tempos finais, da editora Atual, e também aqui, especificamente, nas páginas 22 e 23, vou estar lendo essa referência desta obra tão importante que nos ajuda a elucidar e também temos uma compreensão plena, à luz da palavra de Deus, desses eventos que nós estamos analisando neste dia. Narra os autores: o fato de Israel ter sido restabelecido como nação e agora controlar Jerusalém é um forte fator de que nos aproximamos do fim da era da igreja. Isto é apenas um indício geral, já que nenhuma tabela cronológica nos é oferecida desse processo de preparação. Por isso, não podemos saber com certeza se somos a última geração antes do arrebatamento, já que Deus pode escolher montar o cenário pelos próximos 100 anos ou mais. John F. Falward afirma corretamente: não há base bíblica para que se marquem datas para a volta do Senhor ou para o fim do mundo. À medida que estudiosos da Bíblia observam princípios corretos da interpretação, estão ficando cada vez mais cônscios de uma notável correspondência entre a tendência óbvia dos eventos mundiais e o que a Bíblia predisse há séculos. Embora provavelmente todas as passagens do Antigo Testamento que predizem a restauração e o retorno de Israel à sua terra nos últimos dias estejam relacionados a eventos futuros da tribulação ou do milênio, e assim, num sentido técnico e preciso, não encontram cumprimento atual. Ezequiel 37 é uma exceção. Isto não significa que os eventos atuais não tenham relação com o cumprimento da profecia bíblica. Ezequiel 37 ensina que Israel será restaurado à sua terra em etapas. Essas etapas são o reverso do que acontece no processo de decomposição de um corpo. Então observemos bem agora, meus irmãos, esta narrativa muito interessante. Assim, Ezequiel 37, versículo 6 e 8, retrata um vale de ossos secos, sobre os quais se formam tendões que são envolvidos com carne, a qual é recoberta com pele, até chegar à etapa final. O fôlego é restaurado ao corpo, e assim a vida é restaurada a Israel como nação. Embora o produto final só venha a ficar pronto em algum ponto final da tribulação, é claro que Israel será reunido em estado de incredulidade, como preparação para aquele ponto futuro em que será espiritualmente revivido. Estudiosos de profecia de abordagem futurista há muito vem ensinando, com base em Ezequiel 37, que Israel será reunido em sua terra ainda incrédulo e será depois convertido a Jesus, o seu Messias. Por exemplo, em 1918, a Conferência Profética de Filadélfia adotou uma declaração de fé proféticas. O 5º artigo dizia: cremos que haverá um retorno de Israel à sua terra. Israel está de fato cumprindo profecias bíblicas por causa de sua existência atual e de seu reagrupamento, e porque o contexto de Ezequiel 37 permite o cumprimento de parte dessa passagem antes da tribulação. Na presente era da igreja, assim o fato da nação de Israel existir e estar sendo reagrupada dá sentido a outros acontecimentos atuais que servem como montagem do cenário profético. Viram, meus irmãos, que coisa maravilhosa o trabalhar e a execução plena do plano de Deus, do projeto do Senhor? Pois Jerusalém exerce grande função dentro das profecias bíblicas e é elemento fundamental para o cristianismo, além de ser enfoque relevante na concepção pré-tribulacionista. O seu processo desde a fundação, conquista e reconquista, é premiado por inúmeras adversidades e por um emaranhado de intrigas e guerras durante toda a sua existência até a contemporaneidade, até nossos dias, né, meus irmãos? Notemos que a história
de Jerusalém é intrínseca à nação de Israel, no início da igreja e também do cristianismo. Mas através da Bíblia é possível contemplar que o futuro glorioso de Jerusalém, que já passou por batalhas e que, por fim, haverá paz nessa cidade. Mas essa paz será promovida somente por Jesus, o verdadeiro Messias, né? O Salvador, o Redentor das nossas almas. E também, nesse sentido, nós vamos ver aqui mais uma referência, né, do Dr. Roger Libby, na sua obra Jerusalém, um obstáculo para a paz mundial, aqui nas páginas 173 e 174, o qual vou ler aqui este texto, que diz assim: Jerusalém não é uma cidade emocionante. A partir dela, o Messias resolverá todos os problemas da humanidade. Todos os problemas que nós, os moradores da Terra, nunca conseguimos resolver durante toda a história mundial. Guerra, fome, enfermidade, epidemias, catástrofes ambientais, pobreza, injustiça social e etc. Jerusalém, no passado, de fato teve problemas imensuráveis com sofrimentos, miséria, sangue, lágrimas. Ainda sobrevirão coisas terríveis a essa cidade. Até a paz mundial será tirada dela. No entanto, a partir dela, finalmente sairá a paz genuína e verdadeira para este mundo. Uma paz firmada sobre o fundamento do sacrifício vicário de Jesus Cristo ante as portas de Jerusalém. A profecia bíblica promete que, de fato, árabes e judeus, como todas as nações do mundo, terão uma convivência pacífica. É isso, meus irmãos, que Deus tem preparado para nós. É isso que o Senhor tem reservado para aqueles que nele confiam e nele esperam. Por isso, confiemos no Senhor. Nós sabemos que o arrebatamento está próximo, meus irmãos. É iminente. E também nós estamos vendo todo o cenário profético montado, e Israel continua sendo aí o relógio de Deus, que nos mostra para nós, igreja, que o tempo, a era da igreja está terminando nesta terra, e que haverá um tratamento peculiar do nosso Deus para com a sua nação, a nação de Israel. Nós, igreja, não substituímos a nação de Israel. Israel, ela é distinta da igreja, como a igreja é distinta da nação de Israel. Mas ambas têm algo muito interessante, né? Algo comum, que é o trabalhar de Deus e também a forma que o Senhor se manifesta através e para essas duas coisas distintas, a igreja e Israel. Amém, meus irmãos? Também agora, para nós estarmos concluindo, eu gostaria também de ler aqui mais uma referência, né? Uma referência e que se encontra na obra do pastor Eudes de Souza Dantas, no seu livro O Encontro da Igreja com Cristo, que fala sobre a construção e consolidação dos acontecimentos dos últimos dias. É uma obra muito interessante, né? Que deve ser lida e estudada. Mas ele comenta, né? Eu vou ver a narrativa aqui, contida na página 87 e 88 desta obra, e vou lê-la para que nós estejamos assim concluindo esse breve estudo. Diz assim: por que o arrebatamento da igreja é imprescindível? Por que tem que ocorrer o arrebatamento da igreja? Vamos lá o que o pastor Eudes nos ensina. O anticristo só poderá manifestar-se após o arrebatamento da igreja, para estar onde não deve estar, no templo de Jerusalém, onde se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está narrado, meus irmãos, segundo Tessalonicenses, né? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Outro motivo para a igreja ser arrebatada é a expulsão de Satanás dos céus atmosférico, o ar, pois ele é o príncipe da potestade do ar, conforme narrado em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Satanás foi lançado para os céus, atmosférico, mas após o arrebatamento da igreja, ele será lançado na terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ai dos que habitam na terra e no mar,
porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Também uma referência bíblica, Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 12. Só há um que está impedindo a manifestação do iníquo, o homem do pecado, e é o Espírito Santo, o Consolador. Mas quando a igreja for arrebatada, o anticristo se manifestará. Mas sabemos que desde já o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está no colo de Satanás, como um bebê sendo amamentado por ele. Conforme aqui, meus irmãos, nós vemos em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Mas com a retirada da igreja, Satanás descerá da sua morada provisória, o ar, o céu atmosférico, e estará definitivamente na terra, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que após o arrebatamento da igreja, ele terá somente 7 anos para usar toda a sua estratégia para destruir a humanidade, com especialidade a nação de Israel. Viram aí, meus irmãos? Pois se ele extinguir Israel, Jesus não voltará na segunda vinda com a igreja para o seu aniquilamento. Satanás sabe que Jesus prometeu que voltaria na segunda vinda com a igreja na terra de Israel, e se Israel não existir, Jesus não voltará. E Satanás não será derrotado. Ele sabe que a própria existência de Israel é um sinal da sua destruição. Viram aí, meus irmãos? O diabo se manifestou em espírito no Getsemane e na crucificação de Cristo. Ele imaginou que venceria Cristo por ele estar em um corpo físico, mas perdeu, pois Cristo entregou o espírito a Deus. Agora, conjecturando, o diabo imagina: se Cristo me venceu estando fisicamente na cruz, eu vou usar a mesma estratégia. Quando ele voltar com a igreja arrebatada, vou me manifestar de forma física na pessoa do anticristo para vencê-lo. Mas será mais uma frustração, pois Cristo irá prendê-lo. Mas a besta, o anticristo, foi aprisionada, conforme narrado em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E 1000 anos depois será lançado no lago de fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O anticristo saiu, sim, para vencer e perdeu. Cristo não veio para vencer, ele já é vencedor. Que palavra maravilhosa, né? Que texto muito interessante e também com base bíblica no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 a 21, e também Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Temos aqui então, meus irmãos, neste dia, este sucinto, breve estudo, que procurou responder algumas questões. O arrebatamento, ele é iminente? Sim, ele é iminente e necessário. Acabamos de ver. Israel foi substituído pela igreja? Não, Israel continua sendo Israel e igreja continua sendo igreja. Não cremos na teologia da substituição. Israel tem um propósito a ser a desempenhar nas profecias bíblicas, assim como a igreja. E dentro dessa iminência, na qual nós cremos, que a qualquer instante pode acontecer o arrebatamento, nós sabemos, meus irmãos, que de acordo com a palavra de Deus e de acordo com esse estudo, nós verificamos uma vez mais, reafirmando a nossa fé, crendo que o Senhor nos livrará da ira que há de vir, do período da grande tribulação, onde o Senhor terá um tratamento exclusivamente com a nação de Israel, ao qual no final se converterá e clamará verdadeiramente pelo seu Messias, ao qual rejeitaram e o transpassaram, mas clamarão arrependidos, reconhecendo que Jesus é o Messias. Sim, o nosso Jesus é o Messias, que já veio sobre este mundo, morreu na cruz do Calvário por todos nós, e nos trouxe a salvação, e nos traz a paz que excede todo entendimento. Por isso, meus irmãos, continuemos firmes, estamos na reta final, são os últimos acontecimentos na face da terra para a igreja. Por isso, igreja do Senhor, declaremos juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos conduzindo na sua vontade.
Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude nesta caminhada, porque se aproxima a nossa redenção. Obedeçamos a palavra do Senhor Jesus, que nos ensinou dizendo, quando nós vimos todas essas coisas acontecendo, e estão acontecendo diante de nossas vistas, não é para ficarmos com medo, não é para ficarmos desesperançosos, mas é para trazermos à memória aquilo que nos traz o quê? Esperança. E fortalecer a nossa fé naquilo que a palavra do Senhor nos traz, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Que Jesus é fiel e verdadeiro. Ele está vindo para nos arrebatar, para nos levar para a eternidade da sua presença, com corpos glorificados, porque a sua palavra registra que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, da mesma forma, teremos nossos corpos transformados em glória, e nos encontraremos para todo sempre com o nosso Deus. E ao final da tribulação, voltaremos com Ele, para vermos triunfar sobre o anticristo e todo o seu reinado, e vermos ali a nação de Israel sendo governada durante o milênio pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amém.